Smoke weed every day. Smoke weed every day. Mas antes de começarmos o vídeo, um pequeno recado. Não se esqueça de se inscrever e deixar o sininho de notificações ativado. Se você gostar dos vídeos, curta e compartilhe com seus amigos. Vamos ajudar o canal a crescer e trazer conteúdo de qualidade para mais pessoas. Então, sem mais enrolação, vamos nessa. Fala galera, meu nome é Roberto, você está no Tá em Choque. E hoje na nossa aula de cálculo, nós vamos entender sobre continuidade de funções e alguns teoremas relacionados a ela. O que acontece? Nós vamos aqui desenhar no papelzinho alguns tipos de gráficos, vamos lá. A definição de continuidade de uma função é dada pelo limite. Quando eu tenho, por exemplo, um ponto A, eu vou circular ele aqui ó, de verde. Vamos supor que eu queira esse ponto aqui nessa minha função parabólica aqui. Como é que eu sei que naquele ponto a função é contínua? Simples, se eu tenho esse meu ponto A aqui, certo? E aí eu vou ter aqui um f de A, certo? Então eu tenho que tomar o limite. O limite em f de x, ou seja, a função f de x qualquer, quando meu x tende a A, ou seja, ele vai tender aquele ponto A, então ele será um f de A, vai ser igual a f de A. Ou seja, eu vou ter que tomar tanto o limite depois pela esquerda como pela direita. Coincidindo os dois limites, eu sei que ela é contínua naquele ponto. Mas, eu vou ter que fazer isso para todas as funções? Não, eu posso visualizar isso graficamente. Existem alguns pontos que são mais problemáticos. Por exemplo, x igual a zero, às vezes é problemático. X, quando o x tende ao infinito, também é problemático. Mas, na maioria dos casos, só pela equação ou pelo gráfico, a gente sabe se a função é contínua ou não. Então, por exemplo, funções exponenciais, elas são contínuas, desde que elas não tenham nenhum tipo de restrição. Veja, por exemplo, essa função, quando ela vai a menos infinito, ou seja, o x dela tende a menos infinito, ela tende a zero, e quando o x tende a mais infinito, ela vem para esse sentido aqui, perceba que ela vai subindo e ela vai tender a infinito, mas nada impede, ela é contínua em todos os pontos. Funções polinomiais também são contínuas. Funções por partes, desde que nos pontos de intersecção entre elas, ou seja, esses joelhos, assim por dizer, os limites eles tendem ao mesmo valor. Então, se nesse ponto aqui, se eu chamar esse ponto de C, eu tomo um limite pela esquerda e tomo um limite pela direita, nessa função aqui que ela é por partes, porque aqui é uma reta crescente e aqui seria uma reta decrescente, né? Veja que se nesse ponto os dois limites forem iguais, então ela é contínua. Agora eu vou dar exemplo de funções que não são contínuas. A few moments later. Existem alguns outros tipos de funções, como por exemplo, essas como na imagem, você vê que elas não são contínuas. Ah, mas como assim? Perceba. Ela é contínua aqui, então para cada x eu tenho um f de x respectivo no gráfico. E aí você vê que na hora que ele vai passar dessa reta crescente para essa reta decrescente, por exemplo, você vê que tem um gap aqui, ou seja, um espaço, e vai ter um ponto isolado aqui. Esse ponto isolado representa uma função, nesse caso, por partes. Então, eu tenho uma função aqui, uma f de x qualquer, aqui é uma outra g de x, e aqui seria uma h de x, por exemplo, só que seria representado por um ponto apenas. Então, eu vou ter uma função que ela é composta de f de x, de um tanto a até um outro limite b aqui, então do intervalo A até um intervalo b. Depois vai ser uma g de x do intervalo c até um intervalo d. E aí depois vai ser uma h de x num ponto p específico. Então, veja que essas funções elas podem ser contínuas, elas podem. Porém, você tem que analisar os limites. Por exemplo, no limite mais extremo de b, se esse ponto aqui for meu ponto b e aqui for meu ponto c, ou seja, no final do f de x para o começo do g de x, eu tenho que ver se esses pontos, no limite, eles vão tender ao mesmo resultado. O mesmo f de x é igual ao g de x naquele ponto. E aí acontece, você tem que fazer essa análise do limite para cada função. Perceba que nesse caso não vai dar o mesmo limite, porque enquanto que se eu supor que essa daqui crescente é meu f de x, no meu ponto B ela vai dar esse valor aqui, só que meu h de x está dando outro ponto e meu ponto g de x está dando outro valor. Então os limites são totalmente diferentes, então ela não é contínua nesse caso. O mesmo acontece para funções que explodem, indo para infinito, positivo, tanto como negativo. Veja que interessante, essa função aqui, ó. Ela vem crescendo, vem crescendo, vem crescendo, vem crescendo. Aí as reticências indicam que ela está subindo infinitamente. Aí depois ela vem descendo, vem descendo, vem descendo. Só que vê que tem um espaço entre elas. Pô, será que realmente elas estão convergindo para o mesmo ponto lá em cima? Se ela está indo para infinito aqui em cima, não dá para saber. Então, nesse caso, essas funções elas não são contínuas. Por quê? Porque quando eu falo que uma função ela tende para o infinito, e aí a outra parte do limite dela também vai tender para o infinito, ah, legal, mas poxa,
se eu supor que eu tô tirando o limite pela esquerda, eu tô falando que ele tá indo para infinito, e eu tô tirando o limite pela direita, também tô falando que ele tá indo para infinito, então, no final elas estão indo para o mesmo resultado. Não, porque infinito é infinito, eu não sei que valor que é isso. Infinito é um número muito grande, mas eu não sei. Pode chegar lá no infinito, pode ser isso, ó. Uma descontinuidade. Eu não sei aferir qual é esse valor. Então, nesse caso, essas funções elas não são contínuas, tá bom? Aí, por exemplo, o último caso é mesclando. Por exemplo, você tem uma função que vem do infinito, vem descendo, ela chega num ponto, só que nesse ponto tem uma quebra. E é essa quebra aqui, quando você vê que não bate os limites, porque nesse caso, quando você toma pela direita, vai dar esse valor. E quando você toma pela esquerda, vai dar esse outro valor aqui no gráfico. Então, vê que está diferente esses valores. Então, também não é uma função contínua. A parte de continuidade, ela é muito mais fácil de você ver visualmente. Porém, às vezes na função é necessário que você efetue alguns cálculos. Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente, principalmente quando a gente for construir gráfico, tá bom? E a partir disso, dessa definição de continuidade, que a maioria das nossas funções elas são contínuas, que a gente trabalha polinomiais, exponenciais, logaritmos, racionais, etc. São tudo funções que são contínuas, então a gente não tem muito que esquentar a cabeça. Existem alguns teoremas que a gente vai ver agora, que eles são mais para a parte matemática, mas é bom dar uma pincelada neles, tá bom? Vamos lá. A few moments later. O primeiro teorema a se trabalhar é o teorema de Bolzano. O que acontece no teorema de Bolzano? Ele fala o seguinte: se eu tenho uma função que ela é contínua, então essa minha curva verde aqui ela é uma função e ela é contínua, né, como a gente pode ver pela imagem. Se eu tiver dois pontos, um ponto A aqui no x e um ponto B no x também. Se esses pontos A e B pode ser qualquer número, tá? Eu só estou dando como exemplo. Então, por exemplo, se esse meu f de A, dado o ponto A, né, o meu f de A, ele for maior do que zero, como na imagem, e o meu ponto B, ele for um f de B, né, gerar um f de B, e esse f de B for menor do que zero, como a função é contínua, então, obrigatoriamente, eu vou ter um ponto C aqui, como na imagem, em que o meu f de C ele vai ser igual a zero. Isso faz sentido, poxa, a função é contínua. Se ela está indo por um gráfico que vai, na parte da imagem, está em negativo e vai até positivo ou vice-versa, então, obrigatoriamente, se ela é contínua, ela vai ter que passar pelo zero. Então, esse é o teorema de Bolzano. Agora a gente vai para o próximo teorema. O próximo teorema, ele é o teorema do valor intermediário, ou abreviado por TVI. O que acontece com o teorema do valor intermediário? Ele é uma generalização do teorema de Bolzano. Por quê? Se a gente tiver um ponto x que vale A, certo? E eu tenho um outro, e isso gera para mim um f de A, uma função, certo? E aí eu tenho um outro ponto no x1b que me gera um f de B, certo? Se eu sei que A menor ou igual a um valor C menor ou igual a um valor B, ou vice-versa, A maior ou igual a um valor C maior ou igual a um valor B, em que esse C, ou seja, esse valor, ele é um valor que está entre A e B, entende? É isso que eu quero dizer. Então eu tenho o meu B aqui nessa extremidade e eu tenho o meu A nessa outra extremidade. O meu valor C ele pode ser qualquer um desses pontos que eu estou pintando de preto aqui no gráfico, certo? Se eu sei que a minha função é contínua e esse meu valor de C está entre A e B, então obrigatoriamente eu vou escrever aqui do lado, um f de A menor ou igual a um f de C menor ou igual a um f de B. Da mesma forma eu posso ter um f de A maior ou igual a um f de C, que é maior ou igual a um f de B. Ou seja, se eu tiver um x entre A e B, ou seja, um valor, um ponto entre A e meu B, o resultado desse valor que vai dar na minha imagem, ou seja, essa função, ela vai estar entre f de A e f de B. É isso que significa o teorema do valor intermediário. E isso faz sentido porque a função é contínua. Não existe nenhum pulo, nenhum sumiço que ela pode dar ali no meio, entende? E isso é utilizado em teoremas de maximização ou minimização. Numa abordagem física, a gente estuda ele mais para frente. Agora vamos para o outro teorema. O próximo teorema que a gente trabalha, o teorema de Weierstrass. Ele se aproveita dos outros dois teoremas para falar o seguinte. Se eu tenho uma função g de x, por exemplo, e uma h de x, em que eu falo que a minha g de x, por exemplo, é crescente e a minha h de x ela é decrescente, sendo ambas contínuas, então vai haver um ponto em que essas funções vão se cruzar. Para isso, eu tenho que ter a seguinte coisa na minha cabeça. Por exemplo, a minha g de x, vou desenhar um gráfico menor aqui do canto. A minha g de x, por exemplo, ela poderia continuar crescendo e a minha h de x poderia continuar decrescendo. Nesse caso, elas não vão se encontrar. Para isso, quando eu falo que uma é crescente e outra é decrescente, eu estou omitindo, mas isso está incluso no teorema, que se eu der um ponto A, por exemplo, vou pegar esse ponto A aqui,
eu vou ter um g de a, né, para essa minha função vermelha aqui, g de x, eu vou ter um g de a, certo? Um g de a. E aí eu vou ter um h de a, que vai ser aqui, certo? Então vai ter um h de a aqui em cima, né, respectivo. Então, um h de a. Eu sei que o meu g de a, ele vai ser, nesse caso, menor do que o meu h de a. E aí eu vou pegar um outro ponto, b, por exemplo. Vou pegar esse ponto aqui, b. Aí eu vou ter tanto um g de b, certo? Um g de b, como também um h de b. E aí nesse outro ponto, depois, mais para frente, eu sei que o meu g de b ele é maior que o meu h de b. Ou seja, a minha função, eu vejo que a minha g de x ela é crescente, porque de um ponto anterior para o próximo ponto, ela cresceu. E o meu h, eu vejo que ela é decrescente, porque de um ponto anterior para o próximo, ela decresceu, diminuiu o valor dela. E ao mesmo tempo eu vejo o quê? Que inicialmente a minha h, que era a que estava decrescendo, ela era maior do que a minha g, que estava crescendo. E posteriormente, a minha g, que estava crescendo, ela é maior do que a minha h, que está decrescendo. Ou seja, quando eu vejo essa análise, eu sei o quê? Que elas estão se cruzando. E como elas são contínuas, eu sei que em um determinado ponto h, nesse caso, ele vai ser o ponto em que essas duas funções vão se cruzar. Isso serve para quê? Problema de otimização. O ponto ideal, por exemplo, crescimento de vendas com, por exemplo, perdas no estoque. Então você tem um ponto de otimização, um ponto onde as duas funções elas são o melhor possível. Esse é o termo de Weierstrass e ele é utilizado, por exemplo, no curso de otimização, que vai ser um curso mais para frente que eu vou fazer aqui no canal, tá bom? Então, bem, essa é por hoje esses tipos de teoremas, né, que a gente está estudando e continuidade de funções. A gente vai utilizar isso mais para frente em outras matérias, tá? E também na hora de construir gráficos, tá bom? Então, forte abraço, até mais! Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you